Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês novamente. É alegrador fazer esse estudo com vocês, porque a gente aprende muito mais. Eu acho que vocês deviam aproveitar esse privilégio de estar aqui na frente, porque para estar aqui a gente estuda, e estudando a gente aprende, e aprendendo a gente melhora. Vocês não sabem o tanto que eu melhorei nesses últimos 35 anos. Graças a esse trabalho, portanto, eu agradeço a vocês pela oportunidade. O tema hoje é um dos temas que todos nós, na hora que entramos na doutrina espírita, na hora que entramos em qualquer doutrina filosófica, fazemos a pergunta. Toda doutrina, toda filosofia, toda ciência precisa de princípios, para que a gente possa compreender as bases onde a gente constrói o conhecimento daquela determinada doutrina, daquela determinada filosofia. Quando o Alexandre propõe o tema A Origem dos Espíritos, ele propõe exatamente o seguinte: para nós, o primeiro princípio, a doutrina espírita tem 5 princípios fundamentais. O primeiro princípio é Deus. A gente alicerça em cima desse princípio. Deus como causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Para nós, isso é um princípio. Para que a gente possa entender bem facinho, uma linguagem bem gostosa, os princípios são os pés da mesa que mantêm a mesa em pé. Para manter um arcabouço doutrinário, um arcabouço de uma tese científica, você precisa de ter princípios, pés que sustentam isso. A doutrina espírita tem 5. Deus, o Espírito, a pluralidade das encarnações, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. 5. Se você tira um deles, a mesa fica cambeta. Então não dá para você sustentar. E toda a argumentação da doutrina espírita está alicerçada em cima disso. Então nós temos os chamados pressupostos ou princípios. Deus, que cria os espíritos. Então, espíritos, todos nós somos espíritos. Mas a origem do espírito é Deus. Deus nos cria para que a gente possa evoluir. Aí agora, a perguntinha que todo mundo quer fazer é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Infelizmente não. E não é por culpa de Deus, tadinho, é por culpa nossa, porque nós não temos competência ainda. Seria o mesmo que você tentar explicar para esse copo o que é uma linguagem HTML de internet. Dá mais ou menos para entender? É você ficar aqui perto desse copo e falar: meu filho, você tem que aprender a programar em linguagem HTML para você divulgar o seu site na internet. Mais ou menos isso, falar para nós, o que seria a origem dos espíritos. E lá na origem do princípio das coisas, nós não temos instrumentos para entender isso aí. Nem linguagem para entender isso aí. Aliás, muitas coisas que a espiritualidade passa para nós, através de revelações, eles passam em linguagens por analogia, porque não é realmente aquilo que é, mas eles tentam aproximar o máximo daquilo que nós temos como ferramenta de linguagem, ferramenta de compreensão. Então, entender essa origem, o que a gente precisa ainda, por enquanto, é saber que somos filhos de Deus. E fomos criados simples e ignorantes? Simples e ignorantes. Simples por quê?
Que é uma condição de todos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Para cada um de nós escolher sua trajetória evolutiva. É a música do Almir Sater, tocando em frente. Né? Cada um compõe a sua história. Você tem que compor sua história. É aí que você vai se tornando composto. Você nasce simples e tem que compor a sua história. E nessa composição você vai se tornando complexo. Uns mais, outros menos, e aí as desigualdades espirituais em termos de evolução, estágio evolutivo. Existem espíritos que estão muito mais evoluídos, existem espíritos que estão ainda, né, bem aquém daquilo que deveria estar. Nessa pergunta, número 17 do Livro dos Espíritos, ela é contundente. Ela fala: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta: não, seco, não, ponto. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. E não permite mesmo, porque nós não temos estrutura para aguentar isso. Nós não temos estrutura para determinados tipos de conhecimento. Todo o nosso conhecimento se desvirtua para a área bélica, imagina. A gente se desvirtua em termos de poder, em termos de exacerbação do egocentrismo, exacerbação do orgulho. Imagine se a gente ficar sabendo de determinadas coisas que realmente geram poder no ser humano. Conhecimento das causas, dos princípios, das origens das coisas. Seria um poder da gente ir lá e tentar manipular essa origem. Sem saber, a gente já faz miséria. Imagina sabendo. Aí então resta nós perguntar se o Espírito é um princípio. Pronto, estamos aqui. Por que a gente sabe que é um princípio? Porque nós estamos aqui agora. Cada um de nós sabe disso aí. Até pela própria filosofia, quando René Descartes, que é um dos pais da nossa maneira de pensar nos últimos tempos, no início da Idade Moderna, René Descartes, quando coloca a dúvida metódica, não a dúvida sistemática, mas a dúvida metódica, a dúvida que questiona, ele desmonta tudo. Eu duvido do conhecimento que eu posso adquirir através dos sentidos, porque os sentidos me traem. Eu duvido dos conhecimentos que podem, através das minhas percepções, porque me traem. Eu duvido até da matemática, porque a matemática também, eu não sei se os meus sentidos construíram essa matemática de forma a não me trair. Então ele começou a pensar, e a única maneira que ele chegou, que era realmente, era desconstruir tudo isso e falar assim: eu duvido, logo sou. Que ficou conhecido como cogito ergo sum, que ficou traduzido meio de pé quebrado, é penso, logo existo. Não pode ser penso, logo existo, porque é cogito ergo sum. Sum é sou. Cogito é duvido. Aí ele chegou a um princípio básico da estruturação de todo o seu pensamento. Bom, se eu duvido, e eu estou aqui agora duvidando daquilo que eu sou capaz de conhecer, então, pelo menos isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que duvido. E se eu tenho certeza que duvido, então aqui está a base sólida para me construir todo o meu conhecimento. Então, para nós espíritas, falar do espírito é a mesma coisa dessa lógica. Eu estou agora falando para vocês, e isso aqui é uma inteligência. Isso é uma inteligência interlegere. Eu sou capaz de ligar internamente. Eu sou capaz de conectar conhecimentos. Vocês também são inteligentes, capazes de conectar. Qual que é a diferença entre um corpo inerte que acaba de falecer e um corpo que há
5 segundos atrás, ainda estava respirando e despedindo da família. Não está faltando nenhum átomo sequer naquela criatura. Não está faltando nenhum elétronzinho sequer naquele corpo que está ali. Por que 5 segundos antes tinha brilho no olhar, tinha expressão de sentimento e agora morreu? Não tem mais. O que está faltando? A inteligência. Que aquela matéria não tem, porque é matéria. Isso é que a gente chama de espírito, é o que nós somos. E aí a doutrina espírita vem explicar para nós como é que é isso, esse negócio de espírito. Como é que é? Aí a pergunta número 23 do Livro dos Espíritos, pergunta curto e grosso: o que é o espírito? O que é o espírito? A resposta vem no sentido geral do termo espírito, o princípio espiritual, aquilo que determina o que somos em termos de princípio espiritual. A resposta é o princípio inteligente do universo. Ou seja, o princípio inteligente do universo é o espírito. Só que, na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, ele faz a mesma pergunta, só que com outras palavras. A gente até fica pensando assim, será que eles estão repetindo? É porque a gente não entendeu lá atrás? Mas se você perceber no detalhe, até o detalhe da grafia, a primeira pergunta aqui, ó, uma pena que vocês não conseguem ver. O que é o espírito? Esse espírito está com E minúsculo. Que quer dizer um espírito que ainda não está individualizado. É um espírito que está no princípio inteligente. Ele ainda é total. É um princípio. É um princípio de compreensão do que seja. Na pergunta 76, eles mudam o modo de fazer pergunta. O modo de fazer pergunta agora é da seguinte maneira. Se eu achar, né? O vento tirou meu papelzinho daqui. Que definição se pode dar dos espíritos? Viu que está no plural? Agora não é espírito, o que é espírito. Que é espírito. Agora é dos espíritos. Se é dos, então são mais de um. Se são mais de um, precisam ser individualizados para diferenciar um do outro. Agora, ele está falando não do princípio inteligente, ele está falando do espírito que somos nós, cada um de nós, individualizado. Aí a resposta é bem diferente. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, nós somos espíritos, agora com Ezinho grande. Então, vocês podem ficar tranquilos que nem que seja na grafia, nós evoluímos. De E minúsculo para E maiúsculo já é um salto qualitativo, né, enorme. Que a gente aprenda a fazer esse salto qualitativo, né, na nossa experiência evolutiva. Bom, esse é o princípio que a gente tenta entender. Por quê? Porque se a gente for colocar as perguntas que foram designadas para nós tentar responder essa noite, o que é que dizem as pessoas acerca, por exemplo, do início? Né? Qual foi o primeiro espírito? Se a gente nasceu apenas de um espírito, de um homem, de um ser humano aqui no planeta Terra. Aí nos remete à questão do Adão e Eva. Lembra? Um único espírito. A doutrina espírita nos esclarece o seguinte, que Adão e Eva é símbolo.
é uma alegoria que quer dizer o primeiro homem numa determinada região, nem só restrita a uma determinada região. Quando o planeta amadurece e é possível fazer essa individuação de seres humanos, a gente se humaniza, a gente se transforma em sujeitos de si mesmo, a gente é capaz de perceber e ter a autopercepção, esses espíritos começam a ser os chamados Adãos, ou raça adâmica, aqueles primeiros, os primeiros seres que começam a povoar. E deles, em todos os lugares, aparecem. Daí as raças diferentes, as maneiras de se manifestar de forma diferente. Cor da pele, a maneira de agir, uns mais brancos, outros mais escuros, outros mais avermelhados, outros mais amarelados. Dependendo da situação no planeta em que eles se desenvolveram, em que eles começaram, migraram, andaram para lá, andaram para cá. Aí a pessoa pergunta, mas do jeito que está escrito na Bíblia, a história de Adão e Eva, até esse papo, inclusive, é louvável, porque ele, eu acho que lança essa questão. Não há mais possibilidade da gente sustentar que Adão e Eva sejam realmente os primeiros homens, os primeiros seres. Porque eles tiveram 2 filhos. Os 2 filhos deles eram quem? Caim e Abel. Caim, por questões de oferenda lá, e Deus não gostava muito das oferendas dele, gostava mais das oferendas de Abel. Olha só para você ver como é que é alegórico. Tenta imaginar se Deus vai ter preferência. Nós que somos nós, em relação aos nossos filhos, a gente não tem essa preferência, ou pelo menos a gente tenta mascarar bem, para não dar muito na cara. Porque existem certos filhos que a gente é mais afinizado, mas nem por isso a gente ama menos. Às vezes a gente ama mais aqueles que não são afins. Para nosso desaforo, inclusive. Por quê? Eu amo mais aquele e ele que me dá trabalho, ele que não é afinizado. Imagina Deus. Aí Caim, porque não era amado por Deus, resolve matar o irmão por ciúme, por inveja. E mata. Aliás, olha o tanto que a nossa terrinha melhorou em termos de condição de vida. Se tomar como referência 4 habitantes no planeta Terra, só existiam os 4 habitantes no planeta Terra. Se Caim matou Abel, houve uma chacina de 25% da população do planeta. Hoje, para a gente conseguir uma proeza dessa, você tem que matar quase 2 bilhões de pessoas. Então, melhoramos demais da conta. Voltando à alegoria, voltando ao simbólico. Não é possível ser o primeiro por causa do tempo. O tempo que decorre é muito curto. Ainda tem a destruição, o dilúvio, que depois sobra só Noé. E isso é 2.400 anos depois, antes de Cristo, aliás. É muito pouco tempo para você criar uma humanidade de todo tamanho, com tamanha discrepância de estrutura corpórea, de estrutura de raças, de estrutura de cultura, de conhecimento. Muito pouco tempo. Então, é impossível. E mesmo assim, Caim, na hora que acaba de matar Abel, o que Deus fala para ele? Você ficará com a marca na testa. Você está expulso. Todos aqueles que você encontrar pelo caminho. Todos quem? Percebe? E Caim fugiu para a terra de Nod. E lá se casou com alguém. Segundo Divaldo Franco, só pode ser uma macaca, porque não tinha mais ninguém. Está vendo? Então, se você tentar entender isso pelo ponto de vista ipsis literis, no pé da letra, desista. Adão é o símbolo dos primeiros homens que habitaram o planeta Terra, dos quais
foram originando-se todas as raças, todas as pessoas que passaram a evoluir nesse planeta. Em todos os pontos do globo. Todos os pontos. Quando os grandes navegadores chegaram aqui nas Américas, já estava povoada. Já tinha muita gente aqui. Aliás, tinha muita gente. Tanto na América do Norte quanto na América do Sul, foi uma verdadeira chacina. A gente sabe da história. Então, esses espíritos vieram desses primórdios de evolução, que não é mais, aqui agora, questão de Adão, por exemplo, esses homens, entre aspas, que são colocados como raça adâmica, mais ou menos surge nessa época de 6.000 anos atrás, mais ou menos. Esses grandes patriarcas. A humanidade se desenvolve há muito mais tempo, de acordo com a ciência. A gente tem mais que respeitar o que a ciência vai descobrindo e calculando, né, em termos de idade, esses fósseis que a gente vai detectando qual que é a idade deles. Somos espíritos e estamos em evolução. Ora no mundo espiritual, ora no mundo encarnado, mas só temos, eu disse-lhe agora há pouco, uma vida. Não existem duas vidas. É apenas uma. Desde que fomos criados por Deus, nós só temos uma vida. Nós temos uma vida e várias existências enquanto encarnados. E várias interexistências enquanto estamos no mundo espiritual. E vamos ao mundo espiritual, voltamos para o mundo encarnado, volta-se para o mundo espiritual e voltamos, e cada vez mais adquirindo a nossa capacidade de conhecer essa realidade, de estabelecer novos e mais abrangentes conhecimentos a respeito dessa realidade. Então, podemos saber da origem dos espíritos? Não, mas só sabemos que somos espíritos, que estamos aqui agora. Como é que explicamos essa realidade? Através de maneiras de pensar. Maneiras de pensar que temos na doutrina espírita é que somos espíritos, que estamos em uma trajetória evolutiva. Eu acho que, em termos de informação, para o nosso início de bate-papo, eu tenho mais ou menos isso, para a gente definir. Agora, vamos passar para a parte das perguntas, senão agora mesmo acaba o tempo e a gente não passa para as perguntas. Quem quiser depois chegar em casa e aprofundar, pega o livro dos Espíritos e leia da questão número 1 até a questão número 115. Pouco, muito pouco, tá ok? E aí a gente vai entender quem somos nós enquanto espíritos em evolução. Vamos lá, primeira pergunta. Quem quiser fazer pergunta é só pedir o pessoal que está por perto que eles vão para te levar o papel para você fazer a pergunta. Enquanto isso, tem uma aqui, ó. Se é dado ao espírito o livre-arbítrio, pode o espírito querer não mais existir e se dissolver no nada? Eu tenho uma péssima notícia para você. Pode não. E nem você vai querer também. Porque às vezes esse tipo de pensamento, não, eu não queria existir não. Mas você faz parte do universo. O universo sem você se desmonta. Porque não há possibilidade de faltar você no time. Você está no time e não queira discutir, porque isso é vontade divina. Ele te criou.
como um filho bem amado. Se você está achando ruim, é porque você ainda não entendeu a beleza disso, a gostosura disso. Você está aqui agora e olha para você mesmo e fala assim, não posso ser destruído. Eu posso, no máximo, transformar corporeamente, transformar espiritualmente, cada vez mais evoluído. Porque é uma imposição. Questão número 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Deus nos impõe a encarnação para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Porque se não tivesse essa condição de imposição, era isso que a gente pensava mesmo, porque nós somos muito, mas muito cômodos. A gente, se não fosse a dor, aonde Deus criou nós, a gente estava até hoje. Na hora que Deus criou e colocou lá, se não fosse a dor, a gente estava na mesma posição que Ele criou e pôs. Bendita dor que nos deixa ficar parados. A dor é exatamente o mecanismo, o sábio mecanismo que Deus criou para nos incentivar a evoluir, a caminhar e a entender a beleza disso tudo que está aqui. Por isso que a gente tem toda hora que mexer. Você imagina você ficar 1h10 sem mexer, se tivesse condições de mexer assim, ó. Depois de 1 hora, você teria hematomas. A dor significa que tem célula morrendo. E na hora que você sente a dor, o seu cérebro registra e fala, tem célula morrendo, eu tenho que mudar. Porque se eu continuar, essa dor pode gerar muita morte de célula e isso provoca o meu desencarno, minha morte. Então você muda. Segundo Claude Bernard, um dos pais da biologia, ele dizia o seguinte, a gente evolui por 3 princípiozinhos básicos. Irritabilidade, sensibilidade e motilidade. Irritabilidade, sensibilidade e motilidade. Vou traduzir isso. Imagina você numa posição de escutar um palestrante falando. É nessa posição. Quanto tempo você aguenta? Principalmente se o palestrante fosse suporífero, sabe aqueles que faz dormir? Aí começa. O que acontece quando você fica numa mesma posição? Começa a doer. Começa uma dorzinha no queixo, uma dorzinha no cotovelo, uma dorzinha no braço. Se você não mudar, adormece. Se você não mudar, acontece coisa mais grave. Então você está aqui, ó. Enquanto você está nessa posição, tudo que você está vendo aqui, ó, é informação que você está assimilando. Você, enquanto espírito, está aprendendo coisas. Está recebendo informação. Eu estou aqui recebendo informação. Tem blusa vermelha, tem blusa marrom, tem blusa azul, tem blusa branca, tem blusa estampada, tem blusa com florzinha, tem blusa com neocórdio, tem óculos na cabeça, tem camisa amarela. Tudo isso é informação. Cada informação que chega é um registro. É uma conexão de conhecimento. Aí começa a irritar. A irritação gera sensibilidade. Sensibilidade gera dor. A dor me provoca motilidade, movimento. Mudei de posição. No que eu mudo de posição, também mudou a informação que entra. Então aqui, ó, não tem jeito de você barrar o processo da sua evolução. Você só tem 2 opções. Ou você vai, ou você vai. Não tem choro. Você pode até, com o livre-arbítrio do nosso amigo, nossa amiga aqui, ó, com o livre-arbítrio, você tem o direito de falar assim, mas eu não quero ir. Eu vou ficar sentada aqui. Ótimo.
Eu desejo para você uma feliz estada aí. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Passa 50 anos, 100 anos, 200 anos, 250, 300, 350, 500 anos e a pessoa lá vai, gente, esse trem não está dando certo. Eu estou aqui ainda. Não está funcionando. Na hora que você decidir, fala assim, o jeito é eu levantar e ir também. Você evoluiu, porque você sabe como é que passa 500 anos sentado no lugar reclamando da vida. Provavelmente você nunca mais vai fazer isso. Depois que Deus nos cria, somos literalmente colocados na existência, no existir, para progredirmos ao longo das nossas reencarnações sucessivas. E isso vai fazer com que a gente cada vez mais compreenda o que é ser um espírito filho de Deus nessa harmonia cósmica. O problema é que às vezes nós pensamos de forma muito pequena. Nós pensamos às vezes nos problemas que nós estamos vivenciando. A gente adora uma crisezinha. Vocês já viram como é que a gente gosta de crise? A gente não pode ter uma oportunidadezinha que a gente se mete a falar de crise. Se mete a reclamar de coisas que estão erradas, de coisas que precisam ser consertadas. Isso é próprio da nossa condição evolutiva. Eu me lembro que, inclusive, um determinado dia, eu estava num banco, e banco é chique agora porque tem cadeiras para a gente sentar. Antigamente era fila em pé, agora não, cadeira. Você senta, ar-condicionado, você fica ali o tempo inteiro. E aí tem certas filas que demora tanto que você faz amizade na fila e na hora que vai despedir para ir embora, chora na despedida. Eu já arranjei até padrinho de batismo num negócio desse. Mas tem aquelas pessoas que às vezes sentam perto de você assim, ó, e você vê que tem certas horas que você fica discutindo ali. Você, quando podia olhar os caras, você ficava ali olhando, vendo o que estava fazendo. Aquele trabalha bem, aquele não. Aquele toda hora levanta, vai lá dentro, vai, volta, não sei o quê. Vai. Será que está fazendo café, tadinho? Ou será que está fazendo isso? Eu já estou enrolando aqui, acabou que tem um tempão, o outro aqui. Aí você chegou um senhor, sentou bem pertinho de mim assim, ó, e às vezes a gente passava o olhar assim, informações, porque você tem que mudar de posição, então você olha para cá, você tem que mudar de posição, olha para cá, levanta. Aí na hora que eu olhava para cá assim, ó, ele estava olhando para mim, e eu percebendo que ele estava olhando para mim, doidinho para engatar um assunto. E eu pensei, falei assim, não, eu estou com pressa, eu não posso dar muito papo agora, não. Teve uma hora que eu olhei e os nossos olhos se cruzaram, assim, sem nenhum clima, é lógico, mas... Aí ele engatou. Mas que crise, hein? E eu pensei, falei, e agora? Como é que eu respondo para não ser deselegante? Aí qual delas o senhor se refere? Porque crise é comigo mesmo. Até hoje eu coloquei numa rede social. Eu tive pensando, meu avô nasceu com crise, viveu com crise, morreu com crise. Meu pai nasceu com crise, morreu com crise. Eu nasci com crise, vivi a vida inteira cheia de crise, vou morrer com crise. Meus filhos nasceram no meio da crise, estão vivendo na crise e provavelmente vão morrer com crise. Meus netos também já estão começando a trajetória. Eu falei, gente, crise é uma coisa extremamente saudável e necessária. Tenta imaginar uma vida sem crise. Uma vida sem desafios. Seria um tédio. Sabe aquela vida insossa, sem sentido? Seria essa vida. Crise, a palavra do grego quer dizer crises, que quer dizer separação.
O conceito de crise a gente tem que entender lembrando da nossa velha mãe quando comprava aqueles feijão que ainda não vinha empacotado, que não tinha esse negócio de qualidade total, comprava daquele saco que ficava aberto na porta do armazém, aí a pessoa ia lá, pegava, colocava 1 quilo, aquilo ali vinha recheado de toco, pedra, né, folha. Aí na hora que chegava em casa, a mãe jogava aquilo tudo em cima da mesa, José, eu falei, senhora, vem catar, e você ia com o dedinho de pinça, tirar o que não prestava daquilo que prestava. Isso é que é crise. Crise é você ter lucidez para usar o livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, para separar o que não presta daquilo que presta. Só isso. O problema é que a gente está no mundo e acha que crise foi feita para nos derrubar. E é exatamente o contrário. Deus nos permite a crise, a dor, para fazer com que a gente caminhe. E eu vou dizer para vocês, aonde Jesus chegou, que é ser um governador de um planeta Terra, um construtor intergaláctico, ele disse para nós antes de ir, tudo que eu faço, vocês poderão fazer. E digo mais, vocês poderão fazer obras muito maiores do que estas. Eu já estou doidinho para chegar lá. E tem gente que quer desistir no meio do caminho. Eu quero ter a visão de Jesus, capaz de morar num sistema solar e coordenar uma evolução num determinado planeta. Aprender a amar uma humanidade com todos os problemas que uma humanidade tem por causa da sua própria ignorância. Eu ser capaz de amar cada um desses. E aqueles que erram mais, aqueles que estão mais atrasados, aqueles que nós outros, preconceituosamente, colocamos um carimbo de gente que não vale nada. Esse é o foco do amor que Jesus coloca. Esse é o bem-amado, porque se eu não amar esse, ele não consegue sair de lá. Não existe ovelha que desgarre da turma que Deus não vai buscar. Podemos ter certeza disso. Então, eu espero que essa pessoa comece a animar um pouquinho mais. O trem vai ser bom demais da conta da agora para frente, porque depende de nós construir uma estrutura planetária que dê prazer viver nela. E a nossa tarefa é só aprender a amar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, mesmo que você nunca tenha visto na vida, olha, fixe o olhar, tire uma foto mental e fala, vou ter que amar essa pessoa, como a mim mesmo. É a nossa tarefa. Por que temos medo? Por causa da nossa ignorância e por causa da nossa sabedoria. Olha que paradoxo. A pessoa fala, por que a gente tem medo de morrer? É porque a gente já sabe como é que é. Quantas vezes a gente morreu? Se a gente não soubesse o que é morrer, a gente nem batia passarinho, a gente nem tinha consciência do que era. A gente tem medo porque a gente sabe que o barato é louco, como diz a juventude. Eu adoro essas. A juventude tem certas maneiras de falar que é espetacular. Tem certos jovens que, às vezes, a linguagem é muito sintética. Eu me lembro do Patropi. Vocês lembram do Patropi? É um personagem que tinha na praça ou na escolinha, não sei. Teve um dia que ele falou, eu vou fazer um discurso para reclamar daquele povo lá de Brasília. Aí levantou. Pô! É o discurso. Enorme discurso dele. Por quê? Porque aquele pô, tenta escrever o que significa. Vai dar no mínimo umas 10 laudas, ou mais.
É assim que funciona. Eu adoro esse tipo de maneira que o jovem... Às vezes tem certas coisas que não dá para a gente acompanhar mais, porque a gíria às vezes pega aquilo que é a nossa cultura. A nossa cultura é eminentemente bélica, beligerante, violenta, porque ainda dá muito dinheiro à cultura bélica. No mundo inteiro, ainda existem muitos que só sobrevivem em função disso. Então a nossa linguagem passa a ser bélica. E a gente não percebe. E aí você vê, por exemplo, as gírias dos jovens, que chega perto de um do outro, vira pra... Eu adoro ir para a escola, geralmente eu vou para a escola fazer palestra nas escolas. Aí você vê os jovens conversando. Aí você vira para ele, quando eles querem elogiar um negócio, mas elogiar mesmo, meu, o negócio é violento, cara. Violento é elogio. Quando um cara é bom, ele fala, um cara é fera. Olha, fera. O bicho é animal, cara. Eu ia depois da escola, tinha os piquititinhos, os pirrainhos desse tamanhozinho assim. Quando eu falava isso, eles viravam assim, o cara é o cão. Aí o outro retrucava lá do fundo, o cara é o cão chupando manga, deve ser pior do que o cão. O cão chupando manga. Nossa! Aí o outro retrucava, é o cão chupando manga no asfalto quente. Nossa! De que eu ouvi isso, eu pensei, credo, esse aí a gente tem que, né, fazer o sinal da cruz e correr de longe. Linguagem. Linguagem, a gíria que quer dizer muita coisa. Isso é complicado, porque uma vez eu estava fazendo, há muito tempo eu contava essa história, o pessoal falava assim, né, onde você viveu isso? Numa escola, tinha mais de 400 pessoas, na hora que eu acabei de fazer minha palestra, os pais todos levantaram para ir embora, o professor lá ia embora, eu estava bebendo a minha aguinha sossegada, como eu estou fazendo aqui, de repente eu olho para um lado assim, eu estava vindo uma gangue para o meu lado. E eu pensei, a saída é para lá. E vinha na formação de gangue, um grandão de mais de 2 metros de altura, mais ou menos na frente, um tênis desamarrado, bermuda, boné virado com o bico para trás, óculos escuros que não dava para você ver se ele vinha por bem ou por mal, porque pelos olhos dá para você ver. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, eu devo ter falado alguma coisa que eles não gostaram. E viam na formação de gangue parecendo passarinho, sabe o que é? O grandão na frente e um em V. Aí o grandão chegou bem pertinho de mim, eu estava bebendo água, a água começou a tremer. Ô, gente, é fácil demais você ser humilde quando você está numa situação dessa. Nossa! Isso é um exercício de humildade que é a porreta. Eu olhei para o cara assim, ó, nessa direção. Ele estava nessa altura. Ele chegou bem em cima de mim, virou para mim e falou, meu, seu discurso é cruel, cara. Cruel. Eu não entendi, perguntei ao outro, o que ele quis dizer? Da hora. Continuei não entendendo. Passou um outro, falei, 10. Aí eu acho que eles gostaram, porque 10 no meu tempo era a maior nota. O último passou com a cara de poucos amigos e fez só assim, ó. Só. Maravilha. Não adianta a gente tentar entender a nossa realidade e criar medos que não tem sentido nenhum. Porque, primeiro, coloque na cabeça da gente o seguinte, o pior que pode acontecer para a gente é a gente desencarnar. Ótimo, bate a poeira, levanta do outro lado e vai procurar a sua turma. Vai procurar o que fazer, vai estudar o que você tem que fazer agora no mundo espiritual. Então, o medo, ele é necessário pela nossa condição de encarnados, porque a gente ainda está fragilizado por um corpo que depende dessa estrutura material para existir.
E é também um instrumento divino que nos coloca diante da nossa autopreservação. O medo é uma emoção básica necessária. Quem não tem medo, quem não sente dor, tem problemas graves. Quem é insensível à dor, eu conheci um jovem aqui em Divinópolis que era insensível à dor. 14 anos de idade, a mãe dele não podia tirar o olho de cima dele. No dia que nós fomos na casa deles entregar a cesta básica deles, porque a gente fazia campanha de assistência social, nesse dia o menino chegou com uma tábua e um prego agarrado no pé, fincado no pé, o sangue saindo, e ele rindo e falando para a mãe dele, parece um tamanco, mãe, aqui olha, plá, plá, plá. Ele não tinha sensibilidade à dor, diz os médicos que atendiam ele, a mãe falava, ele não tem muito tempo de vida porque ele não sabe o que é dor, ele não sente dor. A insensibilidade à dor. Isso é exatamente você perder a sua proteção, o seu instrumento de proteção. Abençoados sejam as dores, abençoados sejam as nossas crises, abençoados sejam os nossos problemas, porque são eles que nos encaminham, nos dão um jogo de cintura, capacidade evolutiva de compreender a realidade muito maior do que a gente imagina. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque nós já estamos chegando ao final. Se der, cadê o pessoal? Enquanto ele chega aqui, eu vou responder mais um de 10 centavos aqui. Os recursos naturais da Terra aguentarão até o planeta deixar de ser de provas e expiações? Virá de regeneração? Na visão dos espíritos, em quanto tempo se dará essa mudança? Essa mudança já está acontecendo. Existem espíritos que estão agora vivendo no planeta Terra que já estão no mundo muito mais do que de regeneração. Eles já estão no mundo íntimo, no mundo de existência, né, que aproxima dos mundos puros, dos mundos, né, mais evoluídos. Estão aí agora nos nossos meios. Você não vai ver esse tipo de gente na mídia, porque esse tipo de espíritos, eles fazem o bem constantemente. Mas uma das características deles é não permitir que as pessoas a quem eles estão fazendo bem saibam que são eles que estão fazendo bem. Eles passam despercebidos. Eles fazem um bem para uma comunidade inteira e não querem o aplauso, não querem os louros. Eles passam, deixam um rastro de benefício que todo mundo acha que foram eles próprios que conseguiram. Está assim, ó. A gente que não tem olhos de ver, a gente que ainda não é capaz de registrar esse tipo de gente. De vez em quando, um ganha mídia e aí todo mundo coloca lá em cima. Esses são mais raros. Os mais eficientes estão aí no nosso meio. É os que estão ajudando o nosso planeta a progredir. Tenta imaginar agora quantos não estão tomando conta de determinadas áreas do planeta para preservar uma determinada espécie que é necessária para a vida boa de uma determinada região. Alguém sabe? Está assim. Tem sempre alguém tomando conta disso. Deus não nos desampara hora nenhuma. Então, esses espíritos estão aí. O nosso planeta será de regeneração assim que nós tomarmos consciência que a gente não pode errar mais. A gente deixar de errar significa deixar de produzir sofrimento em nós. Deixar de produzir sofrimento desnecessário. O que a gente tem que aprender é a ser feliz, a buscar a nossa felicidade, a buscar, porque não existe infelicidade. Infelicidade é para nós apenas a negação da felicidade. Se você fizer uma pergunta, qual que é o contrário de felicidade? Você provavelmente, pela própria condição cultural, vai responder que é tristeza. Eu falei, não, tristeza é o contrário de alegria. Infelicidade não existe. O que existe é a negação. Então, nós só negamos porque nós ainda não descobrimos que somos felizes.
Nós preferimos os problemas. Nós gostamos dos problemas. Às vezes a gente tem problema de estimação. Meu problema. Não, meu problema. Tem dia que se você chegar perto da pessoa e falar, hoje eu te curo. A pessoa foi, que mal eu te fiz? Que agressividade é essa? Deixa eu com os meus problemas, porque o problema dela gera ganhos secundários. Sabe aqueles ganhos que a pessoa aponta na casa dela? Ele, nossa. Aí a pessoa vem, passa a mão no cabelo. Não, calma, Deus vai dar uma melhora para você. Aí a pessoa, será que dá? Carência. Problemas de estimação nós temos. Principalmente depois dos 40 anos de idade. Nossa Senhora. Tem gente, principalmente as mulheres. Agora, eu vou te contar. Mulher. Sabe por quê? Porque nós homens, nós temos a nossa virilidade a zelar no mundo machista. Agora as mulheres não, a mulher juntou mais de 3 ou 4. Depois dos 40 começa a disputar a doença. Tem uns que disputam a doença. Eu lembro quando eu era menino, de 10 anos de idade, ficava na janela, 3 velhas, uma delas era minha mãe, encontrava debaixo da janela. As 3, o papo das 3 tinha 2 fases. A primeira fase é a fase meteorológica, a fase de falar do tempo. Né? Calor nessa. Não, precisa chover para nós. Véio. Depois que passava a fase meteorológica, entrava na segunda fase, que era a fase de falar dos problemas. E aí cultuar o sofrimento. Porque é aquela história de quem não sofre não vai para o céu. É a mentalidade da pessoa. Então elas tinham que disputar sofrimento. Ai, menina, essa noite eu passei um mal, mas um mal. Nossa, mas me bateu uma dor aqui. Essa dor respondia. Vocês conhecem dor que conversa? E dor que passeia? Essa dor batia de cá e respondia de cá, dor que conversa. Depois dissipa-se, anda para as pernas baixas e subir, dor que passeia. Enquanto uma resenhava o drama, as outras 2 ficavam batendo o pezinho no chão, como quem dizia assim, ela está achando que ela vai ganhar essa. Qualquer. Pode botar sofrimento na mesa. Quando ela acabava de resenhar o drama, ela passava a bola para a outra e falava, mas só eu que falo, e vocês, como é que vocês estão? Para a outra entrar no páreo, a primeira coisa que tem que fazer é desfazer da dor da outra. Isso não é nada, menino. Sofrer fui eu essa noite. E resenha o drama. E eu lá na janela ficava pensando, para que a terceira ganhar a parada, só se morreu umas 3 vezes, porque não é qualquer câncerzinho que vai ganhando isso, não. Essa é a nossa condição infantil ainda. A gente ainda valora o sofrimento, ao invés de as oportunidades que geram em nós dor e sofrimento, a gente aproveitar para desenvolver o nosso intelecto, o nosso raciocínio, os nossos sentimentos, os nossos afetos, para solucionar e sair do outro lado mais evoluídos do que quando entramos. Ao entendermos isso, nós já estaremos num planeta de regeneração. Não precisamos nem sair daqui. Estaremos num planeta de regeneração. Boa noite para vocês, até a próxima.